Vamos lá, o projeto de lei contra a discriminação de políticos aprovado nessa semana deverá enfrentar forte resistência no Senado. Ele foi aprovado na Câmara por 252 a 163 sob protestos de parte dos parlamentares, tanto pelo conteúdo como pela rapidez, com que foi analisado em plenário. Alguns senadores afirmam, que o APJ está até dando risada, porque alguns senadores afirmam que o ritmo adotado por Lira para um projeto considerado polêmico não deve se repetir no Senado, onde existem chances de nem mesmo ser pautado. Eu começo com você, negão, dessa vez. Acho muito difícil que não seja pautado. Você acha difícil que não seja pautado? O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, foi perguntado, né, desse projeto. Ele falou, eu nem tive tempo de ver, foi muito rápido. Gente do céu, é óbvio que isso daí vai acabar sendo pautado. Ele acabou passando pela Câmara menos ruim. A gente tem o Palumbo aqui do lado que estava lá, pode até falar o voto dele, mas ele foi até passado menos ruim. Por quê? Porque ele ainda seria pior do que isso, porque você ainda tinha quase que foi tirado desse projeto o crime de injúria. Assim, exato, né, Paulo? Foi tirado do projeto de injúria. Tanto que o projeto nem estava sendo conhecido pelo lado financeiro. Ele estava sendo muito mais conhecido pelo lado de você não poder mais fazer nenhuma crítica, não só, porque a gente fala só dos políticos, mas é de todo... A gente abarca todo mundo do sistema público. É um absurdo total esse projeto. Entendeu? E quando você vê, às vezes, até grandes emissoras que estão lado a lado, aí com o governo e tal, essas emissoras criticarem é porque o projeto é muito ruim mesmo. Ele vai obrigar bancos, os bancos não vão poder, o camarada está sendo investigado, às vezes já foi até pré-condenado e ele vai poder continuar abrindo conta, às vezes por lavagem de dinheiro. Olha o absurdo que é isso, e um banco não vai poder travar ele. Eu vou falar mais aqui, viu, Rodolfo? Eu não duvido nada. Quando chegar no Senado, ao invés de ele ser retirado ou nem votado, ser acrescentado mais alguma coisa ali, viu? E que é essa da injúria mesmo. Eu não duvido nada da injúria voltar. Olha só, Felipe, quero saber de você sobre essa notícia que a gente está vendo da discriminação dos políticos. Rodolfo, eu tenho uma posição um pouco contrária da mesa, já vou falar já. Eu vi que você respirou fundo e demoramos uns 3 segundos. Vamos lá. Calma, Felipe, porque esses 3 segundos da televisão é muito importante. Ele respirou, parou um silêncio no ar, eu falei, será que ele vai... Será que vai vir aí? Vamos lá. Não, vamos lá. Primeiro, essa lei, quando ela foi criada pela filha do Cunha, Daniele Cunha, ela era bizarra mesmo. Porque tinha na lei também impossibilidade de falar mal de político por crime de difamação e injúria, né? Essa parte foi retirada da lei. Agora, eu queria colocar aqui o seguinte, a lei não fala só em político, ela fala em pessoas politicamente expostas, né? Eu vou te dar um caso concreto que aconteceu comigo, né? Eu viajei com um amigo meu, que era assessor especial de ministro uma vez, né? E com outros amigos de fora do Brasil. E eu lembro que quando a gente voltou para o Brasil, a gente rateou a conta e deu só $500 para cada um pagar para uma pessoa de fora do Brasil. Ele foi fazer uma TED de $500, o banco recusou. Não podia fazer uma TED de $500 para pagar as despesas que teve fora. O fato é que, em geral, né, a regulamentação de PEP, que é pessoas expostas politicamente, ela é muito rígida. E os bancos têm preguiça de exercer a fiscalização e vai para o caminho mais fácil. Ele acaba negando. E essa lei, negão, ela não faz com que os bancos sejam obrigados a dar crédito para político, a abrir conta para político. Ela fala o seguinte, caso haja negação de abrir o cadastro no banco, tem que ter justificativa técnica. Caso haja a impossibilidade... investigado ou já pré-condenado. Não. Pré-condenado, que eu digo em primeira instância. Não, político normal que não tem nenhuma ação contra ele. Assessor especial de prefeito, assessor especial de ministro, chefe de gabinete de ministro, pessoas técnicas de gabinete que ganham R$2 mil por mês. Não pode abrir uma conta? Não, pode abrir a conta. O que acontece é o seguinte, às vezes a conta abre, continuamente abre. Mas o que acontece normalmente é o seguinte, quando você faz uma transferência bancária, né, por você ser PEP, né, pessoa politicamente exposta, o que acontece é que o banco normalmente tem uma rigidez muito maior a essas pessoas. E não é só em relação a político, não. Pessoas que têm relação com o político também entram nessa questão. Eu lembro, por exemplo, que um amigo meu foi impedido de abrir conta em banco, esse foi pedido de abrir conta em banco mesmo, né? Porque ele era sócio de um filho de político.
Ou seja, há um certo absurdo em relação às instituições financeiras, sim. Há uma certa discriminação, sim. Então, essa lei veio tentar resolver esse problema, né? E o banco continua podendo não conceder crédito a político, podendo não conceder, abrir conta para político, mas tem que justificar tecnicamente a situação. Perfeito. Ó, eu tenho na mesa, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, mas eu vou saber melhor ainda do Capês, que vai falar pra gente o que significa esse projeto, e aí eu vou passar a bola pro Palumbo, porque o Palumbo, além de ele estar como delegado Palumbo, como todo mundo conhece em casa, ele também é um deputado federal. Então nós vamos saber como é que funciona isso na cabeça dele. Por isso ele vai falar por último nessa pauta. Capês, por favor, o que significa esse projeto de lei contra a discriminação de fato? Porque eu vejo que o Negão tem razão no que ele sustentou e o Felipe também. Perfeito. Em primeiro lugar, só em defesa do Felipe, eu não vou falar melhor do que ele. Vou dar apenas uma versão diferente, né? Vamos lá. É isso. Ele gosta, né? Ele gosta. Olha esses dentes aí. Olha esses dentes. Segundo, só cutucando. Segundo, eu não posso deixar passar dele querer destruir toda a argumentação que eu fiz, uma argumentação institucional, de estabilidade política, de segurança jurídica, de controle de medidas restritivas, dizendo que eu quero defender... Já mudou a pauta. Mas é que você fechou de uma maneira, a meu ver, deselegante, dizendo que eu estou defendendo, eu estou pedindo a cassação do mandato por quebra do decoro. Então, só para deixar registrado, para você não ficar sem chumbo. Agora... Assunto encerrado. Com relação ao projeto... Bom, em primeiro lugar, o projeto inicial, originalmente, ele dizia o seguinte, agravava a pena de crime contra a honra de político. Bom, é o contrário. Pessoas que são públicas, a jurisprudência é clara, dizendo que tem que ter uma tolerância maior. Hoje já existem mecanismos para você coibir os crimes contra a honra. Tem o crime de calúnia, tem o crime de difamação, tem o crime de injúria, tem o crime de stalking, que é a perseguição reiterada. Não é porque a pessoa também é política que ela tem que sofrer perda da sua paz, da sua intimidade. Então, existem diversos dispositivos legais que hoje asseguram isso. E as instituições financeiras também, elas são obrigadas, através de instrumentos que já existem, instrumentos constitucionais, a expor as razões pelas quais elas estão indeferindo ou não a abertura de uma conta. E se os motivos forem motivos discriminatórios, já há elementos para corrigir isso. O que eu quero dizer, então, portanto, é o seguinte, meu amigo Rodolfo Maris, tem coisa muito mais importante para o Congresso Nacional fazer do que isso. Cadê a reforma tributária? Não anda essa reforma tributária? Vai aprovar ou não vai? Onde está a reforma administrativa, que é mais importante que a tributária? Onde estão os dispositivos da lei de responsabilidade fiscal para impedir uma gastança desmesurada que leva ao desequilíbrio fiscal e, consequentemente, aumento de juros? Onde estão essas discussões? Eu repito, eu não quero ser o samba de uma nota só, meu amigo Felipe Monteiro, mas a prioridade do país é crescimento econômico é com segurança jurídica. Segurança jurídica é parar de brigas institucionais e a aprovação de projetos importantes para a população. Esse projeto, eu vou só fazer uma observação final aqui com o Alessandro Negão. O Rodrigo Pacheco, ele é jurista. É um grande advogado e criminalista, um excelente jurista. Me honrou, inclusive, quando disse que meu livro Curso de Processo Penal estava na cabeceira dele. No meu também. Eu te honrei dessa forma? Também. Ele é um jurista. Então, ele, obviamente, eu tenho certeza que o Pacheco, na presidência dele, nem vai pautar esse projeto. Bom, meu amigo Mário Palumbo, você que é um deputado hoje e está aqui como nosso comentarista político, o que você tem a dizer sobre esse lance da discriminação dos políticos, sendo você um? É a Câmara dos Deputados legislando em causa própria. Tantos projetos importantes para serem pautados, não. Eles pegam um que vai beneficiar somente políticos, colocam em votação em regime de urgência, sem que os deputados saibam o que se passa, é aprovado, depois coloca em votação de mérito, é aprovado, e agora vai para o Senado. E eu espero que o Pacheco não coloque isso mesmo. Se você não quer ter esses problemas, como o Felipe falou, basta você não ser político. Pronto, ninguém mandou você ser político. Tem que ter também um ônus, porque bônus tem um monte.
Não tem problema. Ninguém é obrigado a ser meu assessor. É amigo de político. Ninguém é obrigado a ser meu assessor. Se for meu assessor, vai ter alguns problemas. Vai ser criticado, eu sou criticado também. Eu sou alvo de críticas constantemente. Sim. E por causa disso, agora, vamos legislar em causa própria. Tinha o artigo 4º, sim. Até a retirada dele, ele já tinha sido pautado em regime de urgência. Ele estava lá, sim, o artigo 4º, que criminalizava, com pena mais pesada do que da injúria, quem ofendesse um político, por exemplo. Um absurdo. Eu não tinha esses dados. Eu votei contra no regime de urgência e votei contra um mérito. A Câmara Federal está parecendo aqui a Câmara de Vereadores, que eu achei que ia mudar alguma coisa. Não pode ser uma panificadora, que você manda lá o pão, sai daqui a poucos minutos, porque é interesse de alguém comer esse pão. Está errado isso daí. Tem inúmeros projetos para serem votados que poderiam ser pautados em regime de urgência, como, por exemplo, eu sou cobrado todos os dias nas minhas redes sociais, delegado Palumbo, a saidinha, faz alguma coisa. Está parada lá no Senado. Por que não se pauta isso, por exemplo, em regime de urgência? Porque a população, se fizer uma pesquisa aí, 99% vai ser favorável a isso. Mas claro que isso eles não querem. Eles querem pautar em regime de urgência e fazer virar lei ao atropelo, passando por cima de todo mundo, somente os líderes sabendo o que se passa, projetos de lei que vai ajudar político. Se você não quiser passar por esse tipo de constrangimento, não seja político. Não é só político, não é só político. Não é só político, é governador. Não é só político. É assessor, é governador. O problema é do assessor. Filho, é amigo, é sócio de filho de paciência. Sócio sobrinho do político. Eu vou repetir de político. Eu vou repetir uma coisa que eu falava na polícia. Eu vou falar uma coisa que eu falava na polícia. Quem tem filho grande é elefante. Você não pode recusar tudo isso. Você pode recusar ser sócio, ser assessor. Você pode recusar ser tudo isso. A partir do momento que você entra. Mas eu acho que aí você está falando de perseguição política. Você acha que isso é. Eu vou entrar na pergunta. Eu estou entendendo aqui que o Felipe está falando que parece que é uma perseguição política. Então, por exemplo, o Negão é meu irmão, amém? O Negão é meu irmão. E aí hoje eu sou um deputado. E aí ele sofre por isso, por ele não ser deputado, ele sofre esse embate, essa discriminação política, e você acha que talvez não seja certo, é isso? Certo não é, vamos deixar claro isso, tá? Quem se lembra quando abre uma conta no banco, tem um campo lá que fala o seguinte: você é pessoa politicamente exposta? Você tem... Não. Você tem parente colateral, parente... Cara, eu nunca preenchi uma... Mas tem. Acho que nem no meu passaporte. Isso tem. Não, sim. Mas automaticamente você cai na regulação da pessoa politicamente exposta. Sim. Automaticamente. E aí? Então, assim, essa lei... Tudo bem que eu estou contando aqui numa situação complicada, porque é moda falar mal de político, é moda odiar político, é moda dar like... falar mal de político, mas o fato é que esse projeto de lei, abstratamente, faz todo sentido. Faz todo sentido. Olha, mas não pode ser jogado ao Negão, deixa o Negão falar, que o Negão falou pouco aqui. Eu quero escutar o Negão. Eu concordo que esse projeto é periférico, tem coisa mais importante para votar do que esse projeto. Concordo com tudo que foi falado aqui. Mas há uma questão discriminatória, sim, com pessoa politicamente exposta. Vamos conversar então. O coitado que teve a carteira de habilitação lá, que é suspensa, porque está devendo. E aí vem o Supremo e fala, não, agora vamos retirar a carteira de habilitação dele. Isso aí pode. Isso aí. Não é outro assunto, porque tem que estar sofrendo é o povo. Agora, se o político vai sofrer, se o parente do político vai sofrer, o problema é dele. Sai da política e pronto, acaba o problema. O que a gente tem aqui um deputado federal, e esse deputado federal está aqui dizendo todas as coisas boas que tem em você ser político. Ele tem total razão. Sai fora. Eu entendo o exemplo do Felipe de falar assim, pô, mas e o irmão? Que nem se falou agora. Sim. E se eu fosse irmão? Sobrinho, o irmão, o sobrinho, todo mundo que está ali, orbitando em volta do político também tem essas benesses. Essas benesses não são do político sozinho. Tem benesses. Eu vou te dizer uma só. Por exemplo, a minha família inteira tem direito a passaporte diplomático. Estão falando pra você olhar pra câmera 4 lá, quando você for falar, que aquela câmera lá é sua. Você olha pro Felipe e a 4 lá. Por exemplo, eu vou te dar uma benesse. Vou te dar uma benesse. A minha filha tem passaporte diplomático. O meu filho tem passaporte diplomático. A minha esposa tem passaporte diplomático. Isso não é um benefício? Não é um benefício? Eu nem quero usar isso aí porque eu não gosto de viajar. Mas é um benefício. Agora, e tem deputado que fazer uma colocação. O Felipe falou uma coisa importante. Ele disse o seguinte, e o filho, e o sobrinho, e o amigo? Vamos lá. Já está aqui na lei. Código Penal, artigo 147, olha o crime de stalking. Perseguir alguém
o amigo do político, o filho do político, o sobrinho do político, reiteradamente, por qualquer meio, ou ameaçando a integridade física, ou ameaçando a integridade psicológica, ou restringindo a capacidade de locomoção, ou de qualquer forma perturbando sua privacidade. Crime, 6 meses a 2 anos, não precisa de lei nenhuma. Nós precisamos de reforma tributária, de reforma administrativa e não de projetos idiotas como esse. Ou seja, se o cara sofre uma represália dessa daí, por exemplo, né, uma discriminação dessa, por ser irmão de um político, ele pode representar na polícia um boletim de ocorrência? Pode. Assim, Claro que a pode. solução do capítulo é o seguinte: se o cara for impedido de fazer transferência bancária de $100 para os Estados Unidos, abarrota mais o judiciário com ações banais. Sabe o que ele está parecendo? Cada vez que eu falo, Não, ele eu quero- resmunga. eu Parece o quero- Zangado lá da Branca de Neve. Fica toda... O Felipe quer falar. É que o Felipe acha que vocês estão misturando os assuntos. Ele está falando de uma coisa e estamos vocês estão dando citando outros exemplos. exemplos. Nós estamos- Certo, ele defende a teoria de que isso faz sentido, de que essa discriminação, se for pautada em lei, pautada, já está sendo pautada, mas se for Nós lei, estamos dizendo faz que- faz não. sentido, Felipe. Nós estamos- Calma, sim. Felipe, deixa eu escutar o Felipe, espera um pouquinho. bom. O Felipe Vamos tá escutar, bravo. porque o Felipe ele fica falando... Fica resmungando enquanto eu falo. Fala, Felipe. Resmungando nada, cara. Resmungando nada. Eu tô falando pra Você tá você o seguinte, resmungando aí, Felipe? Não dá pra pautar esse assunto e discutir esse assunto com seriedade é complicado no momento atual, que todo mundo odeia a classe política, né? Ainda mais no momento da cultura da Vai ver que é desconfiança. porque ela não ajuda, né, Tudo Felipe? bem, da Passando cultura, isso, da é cultura, política. a cultura da desconfiança que permeia o debate no Brasil. A cultura da desconfiança que permeia o debate no Brasil. Em relação à política. Em relação à política. Eu quero que... Pega de novo essa lei aí. Eu quero que você lê pra mim. Eu quero que o Nada a ver, Felipe... não se aplica a lei. Vai se aplicar... É um código penal. Não, mas o Código Penal não é lei? administrativa. Mas o Código Não. Penal não é lei? A gente não Questão consegue fazer isso? administrativa. Então, se você é amigo de um político, presta bem atenção aqui, ó, como eu sou, amigo do meu amigo Palumbo, do meu amigo Capês, você vai sair pra vereador ou não? Não, eu não. Não, se o Negão vai ser pra vereador lá na Tiradentes ou não? Tem meu voto, Negão. Não, tem meu voto aqui também. Se você é amigo de um político, então você toma muito cuidado, porque você pode tomar uma garrafada. Olha só, outro dia eu tava aqui na Dirce, antes de você ler, deixa eu só contar esse caso. Essa é boa, hein? Essa é boa, eu tava aqui, essa é boa. Olha você que tá em casa, tá? Eu estava aqui na Dirce, aí eu precisei pegar... Dirce, eu falei, agora o pessoal de Assis, presidente Prudente Região, puxei o EC agora. Saí pra falar no meu telefone. E tô aqui, aí vi um carro vindo na minha direção, tinha uma mulher... Eu falei, tá, sei lá, deve me olhando, deve me reconhecer, deve ser alguma amiga minha, sei lá. Fiquei de costa, homem casado que sou, fiquei de costa. E fiquei falando no telefone. A mulher abriu a janela, eu te contei, né, Capês? Abriu a janela, catou a garrafa dela, puf, tacou na minha cabeça. Mas que... Você é de direita, da Jovem Pan, bolsonarista, não sei o que lá. Eu falei, opa, que isso? A gente não pode nem levar agora os fatos políticos de uma forma imparcial aqui, sabe? Porque senão a gente está sendo atacado. Isso porque a gente fala aqui coisas que outras emissoras não fazem. Falamos coisas que outras emissoras não falam, fazemos coisas que outras emissoras não fazem. E lá na rua eu tomei uma garrafada pelo simples fato de eu trabalhar na Jovem Eu Pan. nunca imaginei que você fosse tomar uma garrafada. Olha só, Quem que legal. realmente são extremistas? Então, quem são os extremistas? Primeiro eu quero dar uma medalha, porque essa mulher é muito corajosa. Uma garrafada na sua cabeça. E você não sabe o que aconteceu, Capês, porque o farol abriu e tava tendo uma construção ali, estavam quebrando o piso na Dirce, ela achou que ela fosse vazar com o carro, ela andou 5 metros, o carro parou. Aí ela subiu o vidro e o pessoal, a Dirce ficou maluca gritando com ela. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você é amigo de um político, se você trabalha num jornal falando de política, você já é taxado pelos extremistas. Sim. Se você é amigo do Bolsonaro, você é um extremista. Se você é amigo do Lula, você é um extremista. Isso é um Então, preconceito. o que fala a lei, Capês? Bem, o que eu quis dizer, Presta o projeto, atenção, Felipão, eu quero que você rebata o projeto é inútil, inexequível na prática, inoportuno, porque, primeiro, já existem vários dispositivos na legislação. Segundo, porque depois já estamos indo para o 7º mês de governo, e o Congresso também, 7º mês de funcionamento, é o 6º mês de funcionamento, né? O que ele tem a apresentar é esse tipo de projeto. Isso é um tapa na cara da sociedade. Eu vou ler aqui. Eu também acho que os familiares, os amigos, sofrem, às vezes, muitas vezes, efeitos reflexos. Agora, tem dispositivos legais, vários, eu podia citar vários, agora que é esse aqui. Perseguir alguém reiteradamente. O banco não dá crédito. É assim que agem quem não tem argumento. Mas você Interrompe acha quem está mas falando. você acha que nesse caso... Não, vou fazer uma É o que pausa. eu falo, é o zangado da Branca de Neve. Tudo bem, faz um vírgula no que você falou, perseguição, vírgula no que você falou, perseguição. Você acha que no caso dos dólares que seu amigo queria pagar lá através do União, do Banco União, não tem nada a ver com perseguição? Não. Ok, segue então, vírgula.
perseguir alguém reiteradamente, de qualquer jeito, tem que ter reiteradamente, tem que ser mais de uma vez. Uma vez já cai fora. Sim, reiteradamente, por qualquer meio, invadindo a sua privacidade. Isso é crime de stalking. Você perturbar uma pessoa sistematicamente, atacando na internet, nas redes sociais, tirando a paz dessa pessoa ou ofendendo essa pessoa. Isso já está previsto aqui. Olha agora, isso. Mas o que teve isso? Estamos em todos os jornais agora, olha lá. Instituições financeiras. Claro, por favor. O que tem a ver esse artigo com a questão da pessoa não poder transferir $100 para uma conta de fora pela cultura da desconfiança? Nada. Eu estou abordando a questão dos parentes do político que são perseguidos. Que parente? Estou abordando nos crimes contra a honra a defesa da honra da pessoa. Perfeito. E agora, na instituição financeira, simples assim, você entra com um instrumento jurídico, tá certo? Um habeas data, eu quero saber o que tem aí. Por que vocês negaram a minha conta? E se os motivos forem motivos que ofendem a Constituição e forem discriminatórios, a pessoa vai ao judiciário. Negão, quero ouvir o Negão. Já tem elementos. A solução do Capês é abarrotar o judiciário. Nós estamos todos na tela, eu quero ouvir o Negão e depois quero ouvir o Paulo. O Negão, só porque tem uma coisa, ele fez uma observação enquanto eu falava aqui. Ele disse, a minha solução é abarrotar o judiciário. E por acaso essa lei vai impedir que se abarrote o judiciário? Vão todo mundo reclamar pra quem? Pro judiciário. Capês, eu quero ouvir o Alessandro Negão, por favor, Negão. O zangado fica me interrompendo. Ok, eu quero ouvir o Negão. O argumento do Felipe é de que a lei até precisa ser passada. Lógico que a gente está num tempo de falar mal de político. A gente não fala mal de político porque a gente é ruim. Às vezes a gente fala mal de político, o Capês está aqui. É um cara que até trabalha. Eu duvido se o Capês não é xingado todo dia. O Capês não, perdão, o Palumbo. O Capês também. Eu também. Lógico. Mais xingado dessa mesa sou eu. É só entrar no meu Twitter. Mais xingado dessa mesa sou eu. E quando disparado. Nesse horário pode ser o Felipe. Nesse horário pode ser o Felipe. Negão, e quando eu sou ofendido, eu entro com ação, a pessoa se retrata e paga uma indenização. Por quê? Porque já existe legislação que tutela a honra. Os políticos têm muitos direitos. São muitas benesses que nós nos matamos diariamente para poder pagar. Para ser mais específico, 5 meses no ano. Para poder pagar toda a máquina pública, para poder dar tudo que eles querem. Ou seja, você trabalha, carro, você pega 12 meses... Carro, é gasolina, é auxílio terno, é o salário, é o saúde, é o rango deles, é tudo que a gente paga. Ou seja, o que o Alessandro Negão está falando é que você trabalha, cidadão comum, 12 meses, tá? Verdade, 12 meses do ano, 5 meses você está trabalhando pagando imposto. Exatamente. Então, tipo assim, quem está em volta do... Eu quero que você imagine agora o político como um sol e todo mundo que está em volta como se fosse planeta. Todo mundo ali está recebendo o calor daquele sol, seja o assessor Palumbo, tá aqui. É verdade. Palumbo, se eu disser alguma besteira aqui... Você pegar um assessor aqui, um chefe de gabinete na Câmara de Vereadores, ele ganha mais de R$22 mil, com um monte de benefícios. Sim. Agora, se você não quer sofrer isso, peça exoneração. Vai aparecer 1 milhão de gente querendo o seu cargo, mesmo com esses problemas aí que pode acontecer. Pode até. E eu também sou xingado. Se entrar no meu Twitter, na minha rede social, no Instagram, as pessoas me xingam. Pronto, tá certo, faz parte. Mesmo que a gente olhe do ponto de vista do... Que nem o Felipe falou, Negão, nesse momento agora é errado tal coisa e tal, e é justo, beleza, pode até ser justo, mas injusto é o que o Capês está falando. São 6 meses de governo e o Congresso está parado. Em vez do Congresso vir com leis que possam vir beneficiar, o Palumbo acabou de falar aqui que é a coisa da saidinha. A gente tem um monte de outras coisas. Reforma tributária, reforma administrativa. Essa não é a pauta para ser passada, ainda mais em regime de urgência, do tipo, vamos aí rapidão. Se o Palumbo piscar, ele acaba votando errado, porque não tem tempo nem dele ler direito. Qual que é a urgência? Qual que é a urgência? Entendeu? Por isso que eu votei não. Eu votei não contra o regime de urgência e no mérito. Votei não e votaria de novo. Palumbo, qual que é a urgência de um projeto desse? Nenhuma. Para beneficiar não políticos. Existe urgência. Estão legislando em causa própria. Isso é absurdo. Não dá pra gente defender uma... Você não acha isso, Felipe Monteiro? A questão é a seguinte, vamos lá. Eu vou tentar. Essa lei, na verdade, questões administrativas, né? Instituições financeiras. Certo. O político, na verdade, não está sendo beneficiado. Ele está sendo equiparado às pessoas normais. Né? Mas ele não é. Porque a regra... Então, mas ele está muito abaixo. Se tem uma questão que político ele é prejudicado, é relacionado com a instituição financeira por conta da cultura da desconfiança. Né? O político,
Na consciência popular é corrupto por natureza, tem muito benefício, vive muito bem, é marajá, por tudo isso. Então o que acontece? Então todo mundo é contra o político por conta disso. Então a regulação da pessoa politicamente exposta, que não são só políticos, né? São as pessoas que trabalham no gabinete ganhando salário de R$1.000, ganhando salário de R$22.000 como seu chefe de gabinete, né? Essas pessoas todas têm uma regulamentação específica. A instituição financeira, ao invés de aplicar a legislação e ter o trabalho justificado em determinada medida, o que ela faz naturalmente? Ela nega. Eu não vou conceder empréstimo para político. Não vou impedir que político manda a transferência para o exterior. E por aí vai.